Voltamos a apresentar Vertical Adventures. E quando a gente fala em água com essa frequência impregnada dessa vibração, a pergunta que vem é: isso parece muito com floral. O que isso difere do floral? O floral, na realidade, ele traz a informação da planta, no caso, químico, da flor. isso. Sim. Floral é químico. Na verdade, a acupuntura, a cromoterapia, a homeopatia, os florais são tratamentos quânticos também, porque eles lidam com a energia, né? A diferença é que o tratamento da física quântica, focado nesse assunto que nós estamos tendo aqui, já é mais direcionado. A frequência ela é imantada ali naquele líquido ali de uma forma direta. Então não existe como você escapar. Se você está usando, você vai ser afetado de uma forma benéfica por ela, né? Mas o floral, tanto a homeopatia quanto o floral, eles têm uma eficácia muito boa, só que a terapia quântica ela já é mais direcionada. Ela é mais focada para o problema. Tanto é que eles imantam os florais que já eram utilizados no caso do problema de rim. Eles já aproveitam o floral e ainda... Exatamente. E esse é um assunto... um plus ainda. É um plus, existe, é um tipo de assunto que dá margem para muita coisa, né? Porque nós temos dentro da gente informação de todos os tipos, né? A nossa interação com a natureza não é pequena. Eu estava vendo na televisão outro dia que os asiáticos todos têm DNA do arroz dentro do corpo. Come muito DNA. Dentro do DNA. Come muito arroz. Dentro do DNA do asiático, do corpo dele, existe o DNA do arroz. Então a nossa célula ela é muito receptiva para informações. Então você vê que coisa fantástica. Eles se utilizam dos florais que já eram utilizados para as doenças, né? E eles imantam com a frequência daquele órgão em si. Foi a primeira e última tentativa de se descobrir um veículo, né? O floral pegou na hora, né? E eu achei isso fantástico. Foi o que você falou, é um plus dentro do tratamento. E uma frequência dessa, ou um tipo desse, igual você falou, Cardinalis, ou outros aí, o Traumavit, eles servem para mais de uma função? Ou é específico, um é só para o cérebro, o outro é só para o pâncreas? Uma ótima pergunta. Eles são direcionados para aquele órgão só que está sendo tratado. Só que o corpo do ser humano ele trabalha muito por similaridade. Ele vê que um órgão está bom, ele funciona também, né? E se está ruim, acaba afetando todos os outros, né? E pelo fato de ser uma frequência, acaba interferindo no corpo todo, né? Existe realmente uma captação de informação, ele vê que um está funcionando, afeta quimicamente o outro e por aí vai, é uma sequência. Até imagino que órgãos próximos ou similares acabam tendo frequências também próximas, né? Exatamente. E na realidade, a compreensão que nós temos de tudo isso ainda é muito básica, né? Ainda está no comecinho? No comecinho. Uma amiga perguntou para mim hoje, falou, nossa, é tão aplicado nisso, né? Eu comentei com ela, eu falei, eu tenho a pretensão do vagalume. O pouco que eu sei, eu quero compartilhar, não quero trazer nada de grandioso, porque a gente sabe muito pouco, né? Mas o pouco que a gente aprende, que a gente sabe, é interessante compartilhar e contar. Viabilizar isso aí para a pessoa que está, de repente, tratando há tanto tempo e não consegue uma cura, né? E agora, através da física quântica, tem essa oportunidade. E quando a gente fala em vibração, muita gente pode associar a questão mística ou religiosa. Existe uma correlação a isso? É tudo a mesma coisa? Sander, o segredo da vida está na camada externa da célula, não tá dentro do núcleo e não está no DNA que está escrito ali dentro, né? A parede das células, as aberturas celulares, elas são receptivas a muita coisa, né? Existe uma implicação espiritual nisso aí sim, né? Porque a gente está suscetível a todo tipo de influência. Cósmica, né? Cósmica. Como queiram dizer. Sim. E bacana você me perguntar isso, que eu me lembrei daquela pesquisa que estão fazendo lá na na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O pessoal está expondo células cancerosas e câncer de mama, a Quinta Sinfonia de Beethoven. Comentei com você, foi você que comentei semana passada sobre isso, não foi? Eu vi isso no seu blog, que por sinal já passa aí pro pessoal. O terapeuta.quântico.blogspot.com. Tá aparecendo aí na tela. E aí você continua com o assunto que eu te cortei. Então, Sander, eles estão utilizando, e aí a gente se lembra que realmente é uma abordagem biofísica, né? Eles estão expondo células cancerosas de câncer de mama, a Quinta Sinfonia de Beethoven, e a célula morre, ela atrofia, ela desaparece, ela
aquela função negativa dela acaba. Mas em quantidade expressiva, realmente, a ponto de curar a pessoa? Por enquanto são testes de laboratório, né? Eles isolam aquela célula e fazem aquela exposição. Naquela amostragem? Sim. E aí me lembrei também da cromoterapia, que usa muita luz azul para casos de infecções com resistência a antibiótico. E na realidade, isso aí é científico, o pessoal pode procurar, pode se informar, mas aí você fica pensando, tanto a radiação da luz azul, assim como a quinta sinfonia, são vibrações. Né? Isso não. Eu vi aquela experiência de congelar o floco de neve, a gota d'água, virar um floco de neve em diferentes ritmos musicais. E os ritmos mais agudos, mais rock and roll, eram mais assimétricos. Você chegou a acessar isso aí? Os mais clássicos, músicas clássicas, eram mais harmônicos. Na realidade, uma coisa interessante que todo mundo que estuda física e todo mundo que se interessa pelo tipo de assunto, a pessoa tem que saber o quê? Que a física, tanto a física convencional quanto a física quântica, ela é pura matemática. Simetria, harmonia. Você vê ali aqueles flocos de neve quando caem, são todos desenhados, parece que foram esculpidos, né? Aquilo é uma coisa de louco. E eles não repetem padrão, são milhões. É o fractal, né? É o fractal. Na matemática, a gente, na faculdade, eu tive essa aula sobre proporção áurea. Quadrado mágico, que, se não me engano, foi Pitágoras que desenvolveu, que achou esse 1,618, que era o número mágico, que é aplicado em tudo que a gente vê, desde da proporção das falanges dos dedos, como ela vai reduzindo, até a proporção das copas das árvores, daquele... Nautilus. Essa concha aí também é muito usada para referenciar esse número mágico, que é a matemática que está contida no universo. Que, por sinal, está contida no nosso corpo, né? Ó, que acaso, né? É fantástico. Né? E existe uma outra coisa, o seu programa ele é muito direcionado para atleta, para esporte, esse tipo de coisa, um programa fantástico, estou sempre assistindo. E uma coisa bacana que a gente pode indicar para o pessoal que faz esporte, o atleta, que ele corre, que ele caminha, que ele joga bola, é ele se lembrar disso, que a célula ela é muito receptiva para todo tipo de frequência, inclusive ambiental. Então o cara, quando ele está fazendo esporte, ele começar a forjar energia ao redor dele. De que forma? Essa informação de que em volta tem frequências imutáveis, né, criadas por Deus pela natureza, ele joga essa informação para a célula. Ele fala, olha, eu vou fazer com que você forje a energia em volta, que você receba também. Estava comentando essa semana com a nossa prefeita, com a Adélia Silveira, que no Japão teve uma pesquisa. Os japoneses descobriram que quando você entra numa floresta, você se sente muito bem. Por quê? Porque aquelas plantas todas, durante o tempo todo que elas estão ali, uma floresta, qualquer área que tenha verde, elas soltam uma quantidade muito grande de fito-hormônios para se protegerem do apodrecimento e do excesso de insetos. Então você entra ali dentro daquele local e você respira aquilo, a sua imunidade vai lá para cima, porque é benéfico para você também. É mesmo? E isso a nível físico, isso aí já testaram lá no Japão, isso foi comprovado, né? Agora você imagina de uma forma mais sutil, que é a frequência, porque aquilo tudo está emitindo frequência, né? As plantas, a água, a pedra. E se você joga essa informação para a sua célula... Eu gosto muito de água e de pedra, são os esportes que eu mais pratico. Eu me lembrei por causa de você, porque está sempre ali, né? Então faça isso, Sandra, começa a forjar. Conta para a célula, ó, se abram para essas informações que estão aqui, para essas energias que estão aqui, para vocês se beneficiarem também. É ficar mais receptivo ao meio, no caso ali a natureza, que está em seu estado natural, extremamente neutro, né? De forma plena, né, Sandra? Mas é isso aí. E sentir a mesma emoção que a gente sentiria, porque quando a gente fala em vibração, a gente fala em som também. Som é vibração do ar. Sem dúvida. Se a gente escuta uma música que emociona a gente, é uma vibração gerando uma outra vibração. A gente vibra com aquilo ali, né? E as implicações todas, né? Você não sabe até onde isso aí vai, até onde você pode te levar, o bem que pode te fazer, né? Porque a gente estava comentando que existe uma simetria muito grande dentro da física, né? Você imagina de forma frequencial as maravilhas que são, né? Ou seja, é um estudo praticamente infinito e a fração que a gente consegue atingir hoje já é suficientemente... capaz de já trazer esse tipo de benefício, né? Imagina quando isso progredir mais ainda. Existe uma tendência muito grande nesse sentido, viu, Sandra? A ciência está muito focada nisso aí, né? Porque a gente está vivendo uma época de doenças crônicas, né?
É o futuro da medicina, é a medicina frequencial, viu? Assim a gente espera. É isso aí. Miguel. Meu irmão, obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço essa aula obrigado. que você deu aqui. Muito bom. Isso? Espero que vocês aí de casa tenham gostado também, assim como eu gostei. Agradeço muito a oportunidade. Deus te abençoe. A todos nós. Todos nós. A gente vai ficando por aqui e até o próximo Vertical Adventures, se Deus quiser. Se Deus quiser. Tchau. Abração, Sam. Tchau, tchau. Você assistiu Vertical Adventures com Sanner Oliveira,